Olá, bem-vindo a mais um programa Novo Olhar. O nosso convidado de hoje, aliás, uma convidada, é missionária em tempo integral, roqueira, diretora da ONG Metanoia e diretora da Escola de Missões Urbanas em Bauru. Nós vamos conversar hoje com Elaine Matos. Elaine, obrigado, querida, por atender o nosso convite, estar aqui no nosso programa. Mas eu queria te perguntar inicialmente, esse seu papel de missionária, por que isso? Como é isso? Missionário é todo aquele que tem uma missão, toda pessoa que tem... Eu acredito que todos têm uma missão, mas é chamado de missionário normalmente quem tem uma missão específica em relação ao reino de Deus, em relação a Jesus Cristo. E é essa a minha missão. Então, há 12 anos eu deixei tudo, deixei trabalho, deixei família e me dediquei somente a essa missão, né? Que é falar em nome de Jesus, em nome de um Deus que eu acredito, que eu conheci pessoalmente e que transformou completamente a minha vida. E é essa mensagem, essa vida, essas experiências é que eu quero levar para as pessoas. E na minha adolescência, eu fui uma pessoa completamente diferente. Usei muita droga, fui muito louca, andei com gangues na rua. Então, Cristo transformou a minha vida quando eu disse sim para Ele. E é essa mensagem que eu quero levar para as pessoas também. É impossível guardar só para mim. Então, essas experiências que eu vivo em Jesus é o que eu quero levar para as pessoas, para os excluídos da sociedade. Eu entendo isso, mas normalmente quando a gente pensa em um missionário, uma missionária em uma igreja, a gente imagina aquela pessoa com aquela apresentação formal, tradicional, clássica. As pessoas não estranham um pouco esses anéis, caveiras, pulseiras, maquiagem pesada? Estranho, sim, bastante. Mas, como eu disse, eu fui a primeira mulher punk aqui da cidade de Bauru. Então, na minha adolescência, eu já andava diferente, eu já andava toda de preto, eu tinha cabelo colorido. Mas isso é algo que faz parte da minha personalidade, isso está em mim. E o que é legal, o que é um barato, é que Jesus Cristo, Ele nos dá essa liberdade, cada um tem a sua característica. Então, não é porque hoje eu sou uma missionária, eu faço a vontade de Deus, eu trabalho para o reino de Deus, eu tenho que mudar o meu modo de ser, de vestir, só para agradar as pessoas, né? Claro, esse modo de me vestir confronta muitas pessoas. E é bom. Deus, Ele não se importa com o exterior da pessoa, a forma como ela se veste, se o cabelo é azul, se o cabelo é vermelho, se a roupa é preta ou branca. Deus, Ele está interessado na intenção do meu coração, na minha motivação, do que me leva a fazer as coisas. Então eu sirvo um Deus que não tem nenhum tipo de preconceito. Preconceituosos são as pessoas que nos julgam por causa da roupa e do estilo que a gente tem. Muito bom, Elaine. Você falou que trabalha com excluídos, né? O que vem à mente normalmente são mendigos, moradores de rua, mas existe um algo mais, porque normalmente todo o trabalho de alcance social desenvolvido pela maioria das igrejas, pela maioria das crenças, na verdade, é voltado preferencialmente para moradores de rua, pessoas numa situação de miséria extrema. A sua preocupação é somente essa questão da falta de condições materiais ou quando a gente fala de excluídos, você se refere a outro tipo, outra forma de exclusão? Hoje eu dirijo uma ONG que chama Metanoia, e metanoia é uma palavra grega que significa transformação de mentalidade, transformando mentes. E essa ONG já tem 8 anos. E o nosso objetivo é trabalhar com compaixão e misericórdia. E o que é compaixão e misericórdia? É ir até as pessoas, os excluídos da sociedade, moradores em situação de rua, travestis, garotas de programa, dependentes químicos, idosos que não recebem visita da família, crianças abandonadas, crianças órfãos. Então, o nosso papel é ir até elas, comer com elas, sentar na rua se preciso, sentar na sarjeta
Em relação às crianças é abraçar, beijar, dar carinho, enfim, chorar com elas, ouvir a história de vida delas, porque a gente se interessa por isso. Então a gente sempre diz, qual é a sua história? Me diz qual é, que eu me interesso por você, eu me interesso por como foi a sua vida, o que você está fazendo na rua, por que você chegou a esse ponto. Então o nosso objetivo é isso, é caminhar a segunda milha, abraçar, chorar junto e se compadecer mesmo. Esse é o nosso objetivo. Eu cheguei até você, fiquei sabendo de você através dessa ONG, e algo chamado Escola de Missões Urbanas. O que vem a ser exatamente isso? A Escola de Missões Urbanas é uma escola que treina e capacita pessoas que queiram trabalhar com a exclusão na cidade. Então, é uma escola que dura 5 meses, ela tem a parte teórica, que são aulas, que são abordados vários temas, e também tem a parte prática, que é onde elas saem conosco na madrugada, na noite, em orfanatos, em ONGs, para fazer a parte prática. Então, isso é muito importante, essa escola dá todo esse treinamento. E ela é aberta para qualquer pessoa, de qualquer origem que queira participar? Sim, de qualquer religião, de qualquer cidade, ela é aberta. Nós não estamos ali para ensinar religião, mas a gente está ali para mostrar um Jesus que transformou a minha vida e transforma a vida de muitas pessoas, basta dizer sim. A escola funciona em instalações próprias, você se reúne em sua casa, como que é? Tem um lugar, tem uma sede? Sim, é uma escola, eu digo que a Escola de Missões Urbanas é uma escola que anda. Então, a cada ano, ela acontece num determinado lugar e, normalmente, é uma igreja que abre as portas para que essa escola aconteça. Então, ela já aconteceu em várias denominações. Você me disse que você há 12 anos se dedica a esse trabalho. Mas foi a partir de que momento da sua vida, qual a formação que você recebeu ou foi a partir da sua experiência de vida? Tá, então há 12 anos atrás, como eu disse, eu deixei a cidade de Bauru e fui para Jocum. Jocum é uma sigla que significa Jovens com uma Missão, que tem como lema conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E eu fui para Jocum, onde eu fiz a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. Ali foi tratado todo o meu caráter, uma série de coisas, para que eu pudesse, então, ajudar as outras pessoas. Então, o meu treinamento foi em Jocum, Maringá. Depois eu fui, alguns meses depois, para a base da Jocum de São Paulo. Aí fui para a base da Jocum de Francisco Morato, e depois para a base da Jocum de Santa Catarina, em Florianópolis. Depois dessas bases, eu me mudei para São Paulo, voltei, e fui morar numa ONG que chama SENA, Comunidade Evangélica Nova Aurora. Essa ONG ela está na Cracolândia, ali na boca do lixo mesmo. Todos que vão para essa ONG passam por 3 processos: o resgate, restauração e reintegração à sociedade. Então, lá na SENA, eu pude passar por essas 3 R's para poder aprender como lidar com os excluídos em todos os aspectos. E depois eu voltei para Bauru, e quando eu voltei para Bauru, eu trouxe toda essa bagagem. Então, eu coloquei em prática tudo aquilo que eu pude aprender nesses anos para poder montar a escola e montar a ONG, e daí então dar continuidade ao trabalho todo. Como se dá essa abordagem inicial com as pessoas? Porque eu tomo assim, a partir da minha própria experiência. Eu acredito que muitas outras pessoas, assim como eu, em muitas ocasiões têm desejo de ajudar pessoas na rua. Mas eu observo que as próprias pessoas são arredias a qualquer aproximação. Como é que você inicia esse processo? Bom, eu não concordo, né? Eu acho que é muito fácil. A gente nunca encontra nenhum obstáculo na aproximação das pessoas. Nós temos hoje em dia um trabalho semanalmente com os travestis da Avenida Nações Unidas. Então, esse trabalho já vai para 2 anos. Então, nós conhecemos o nome deles, conhecemos a história deles, sabemos onde eles moram, já fizemos visita à casa deles e a gente nunca encontrou nenhum problema. A gente chega com uma garrafa d'água,
a gente chega com uma rosa, fazendo amizade. E eu posso te garantir que todos eles estão de coração aberto, esperando alguém que vá até eles e os respeite e os entenda, sabe, levando um amor assim, sem nenhum tipo de interesse. Nós já tivemos oportunidade de fazer também em Bauru o primeiro jantar para travestis. Então, imagina uma igreja abrir as portas do salão dela e permitir esse jantar para travesti. Então, foi algo inédito. Nós fizemos um jantar à luz de velas, convidamos os travestis, eles puderam ver um vídeo onde eles choraram, se quebrantaram, nós pudemos nos relacionar com eles, oramos por eles, pastores vieram orar. Então, as coisas têm acontecido de forma natural, mas por que isso acontece? Porque alguém se dispõe a ir até lá, atrás deles. Alguém se dispõe a ir até eles em amor, sem interesse nenhum. Simplesmente levar para eles aquilo que nós já recebemos. Simplesmente levar uma mensagem dizendo que é possível a mudança, é possível a transformação, que Jesus os entende, compreende, que Jesus tem algo novo para eles, uma vida nova. E quem vai até eles? Essa louca aqui que todo mundo de repente olha e fala assim, quem é essa louca? Pois é, essa louca está se dispondo, essa louca treina equipes para isso e graças a Deus a cidade tem mudado, graças a Deus. Nesse universo todo com o qual você trabalha, eu acredito que você deva colecionar algumas histórias fantásticas. Afinal de contas, são pessoas de todas as origens. Sim. Existe alguma história que foi marcante para você ao longo desses 12 anos? Nossa, é muita, mas eu vou contar uma recente. A gente sabia que um travesti estava fazendo aniversário. Então, nós resolvemos fazer uma festa surpresa para ele lá nas Nações Unidas. Então, nós levamos uma mesinha, um bolo, refrigerante. E nós descemos do carro já cantando parabéns para você. E à medida que a equipe ia caminhando para a esquina das Nações, e ele estava lá nas Nações Unidas, ele olhou e ele não acreditou. Ele começou a gritar e chorar, falar, não acredito, nem a minha família lembrou de mim, nem a minha família lembrou que hoje era o meu aniversário e vocês estão aqui. E a gente cantou, e a gente colocou a mesa na esquina das Nações Unidas, o bolo, o refrigerante, e ainda levamos um presentinho da Boticário para ele, e foi abraços e beijo, e por fim nós fizemos uma oração e comemos ali, compartilhamos com ele. Essa é uma das muitas formas de mostrar Cristo, quem Cristo é. Eu sei que Cristo estava ali através da gente. Jesus estava abraçando ele através dos nossos braços. E então são muitas histórias. Eu falo que quem não faz isso, quem não vai para a rua, não vive o melhor de Deus, está perdendo. Porque Jesus disse assim, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Então, Jesus está nessas pessoas. Quando você vai até eles, é Jesus que você está abordando, é Jesus que você está abraçando, é Jesus que você está compartilhando. E é esse Jesus que me move, é esse Jesus que me transformou, não o meu externo, não o meu exterior, não minhas roupas, mas o meu caráter, o meu coração e a minha mente. Então eu preciso falar para as pessoas sobre ele. E quero também dizer uma coisa, nós como ONG Metanoia começamos há 2 meses um trabalho com as garotas de programa da cidade de Lençóis Paulista. Naquela cidade existem muitos prostíbulos, uma média de 25 prostíbulos. E esses prostíbulos, eles são nos bares da cidade, chamados botecos. E elas ficam expostas nesses bares, as meninas. E nós buscamos a ajuda de uma igreja local e recebemos uma resposta negativa, né? Não quiseram nos ajudar, a nos apoiar nesse trabalho. Então, o Metanoia, ele está fazendo esse trabalho assim com a própria equipe somente. E nós já tivemos com essas garotas de programa, elas nos receberam de braços abertos, disseram que nós somos as primeiras pessoas diferentes
que vão até elas. Então nós já ouvimos a história de vida delas, choramos com elas. Agora a gente vai voltar lá semana que vem, fazer uma confraternização, vamos tentar levar um pastor, vamos cantar, fazer um louvor com elas. Então a missão ela está acontecendo, né? Então a gente está caminhando e isso está aberto para quem quiser. Não é só para a Elaine, só para a ONG Metanoia, é para você que está me vendo. A cidade clama por você, a cidade ela chora, ela chama o seu nome e qualquer um pode fazer, qualquer um pode caminhar junto, qualquer um pode chorar com essas pessoas. Um abraço, cura. Elaine, obrigado, querida, por atender o nosso convite, estar aqui nessa conversa deliciosa. Eu tenho certeza que você gostou também. E não vai ficar só por aqui, não. A Elaine seguramente vai estar conosco em outras oportunidades e essa conversa tem muito ainda que prosseguir. Eu que agradeço, obrigada mesmo pelo convite, estou muito feliz. Sempre que existe uma oportunidade assim, para poder falar do reino de Deus, falar do trabalho e outras coisas mais, nossa, eu fico muito feliz. Obrigada de coração pelo convite. E você que está aí nos vendo, se quiser participar, é só entrar em contato com o telefone que você está vendo na tela. E não saia daí. Daqui a pouquinho o reverendo Ricardo tem algo para dizer a você. Todos temos sonhos. E a realização de um sonho deve ser comemorada em grande estilo. Seja qual for seu sonho, nós faremos dele um evento. Bia Eventos e Assessoria, organizando os melhores momentos da sua vida. Ensina a criança a andar no caminho do Senhor, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Escola Favinho de Mel, onde seu filho é cuidado com carinho e amor. Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui com vocês e estamos felizes porque o tema abordado hoje é muito interessante. A Elaine trouxe para nós um tema em que a sociedade tem medo até às vezes de discutir, falar sobre os excluídos. As pessoas que às vezes a gente deveria amar, mas esquece de amar, ou às vezes não quer amar. Então eu convido você, a estar comigo mais alguns minutinhos para a gente falar sobre isso. Então em Mateus, capítulo 2, versículo 13, até o versículo 17, conta a história de uma pessoa que viveu isso na pele. E as narrativas bíblicas são muito fortes quando elas enfocam isso e trazem para nós como se lidava com isso na época. Interessante que os líderes da igreja, os fariseus, os saduceus e os escribas, eles não lidavam muito bem com isso. Talvez lidavam como nós lidamos nos dias de hoje, sem sabedoria. Na verdade, sem sabedoria de Deus, porque nós nos conceituamos às vezes como pessoas inteligentes, como pessoas cultas, como pessoas que são interessantes à sociedade. No entanto, às vezes agimos como ignorantes diante de situações simples da vida, que é amar o próximo como nós mesmos, e amar a Deus acima de todas as coisas. Para um fariseu, era absolutamente escandaloso manter contato com uma pessoa como Levi, no texto que nós acabamos de citar. Para um fariseu, esse homem, por ser cobrador de impostos, ele era considerado até como um escravo, um pária da sociedade. Jesus, nesse texto, ele vem nos demonstrar, e demonstrar aos que criticam, que a lógica dos fariseus, criadora de exclusão, criadora de marginalização, criadora dos preconceitos da sociedade, ela está totalmente oposta à lógica divina. Então,
os evangelhos, é interessante nós observarmos que os evangelhos, com muita frequência, põem Jesus em contato com gente que é supostamente reprovada pela sociedade, não é? Com aqueles que são apontados pela sociedade como excluídos, como aquém de consideração. Mesmo que as pessoas evitassem, Jesus agia do contrário. Jesus se aproximava dessas pessoas. É muito bom você observar isso em Marcos capítulo 1, no versículo 42 em diante, e também em Mateus 8, do 1 ao 4, que conta a história de um homem, de um leproso. E quando Jesus descia do monte à entrada de Cafarnaum, quando todos corriam, Jesus se aproxima daquele homem e dá a oportunidade daquele homem ser totalmente realocado à sua família, ser realocado à sociedade. Aquele homem foi curado, não só fisicamente, mas também foi curado. Todo o seu senso de cidadão, todo o seu ímpeto como ser humano. Certamente, não foram os discípulos que inventaram conversas ou inventaram relatos a partir de Jesus, e nada injurioso com respeito a Jesus, quando em Mateus 11, versículo 19, e também no capítulo 15, do versículo 1 ao 2, Jesus é tido como comilão, como bêbado, amigo de publicanos e de pecadores. Na perspectiva do excluído, da pessoa que sente na pele a exclusão, Jesus é o amor de Deus, um amor que se faz como pessoa e que vem ao encontro de homens e mulheres que necessitam. Jesus, para os libertar tanto da miséria, do descaso, Jesus apresenta-se, portanto, como a realidade de uma nova vida que é posta pelo reino de Deus. A solicitude de Jesus para com os pecadores mostra a cada um que Deus não rejeita ninguém. O projeto de salvação de Deus não é um condomínio fechado, com seguranças fardados para evitar a entrada dos indesejáveis. Ao contrário, é uma proposta universal, onde todos os homens e mulheres têm lugar. Tem lugar para todos, sejam bons, maus. Todos esses são mencionados, queridos e amados pelo Pai. A lógica de Deus é sempre dominada pelo amor. João 3,16, ele deixa bem claro isso. Só você ler, isso você vai entender o versículo lá. Agora, especialmente aquele que crê. A parábola da ovelha perdida também é interessante. Ela pretende precisamente dar conta dessa realidade que nós estamos falando aqui. A atitude de o pastor deixar as 99 ovelhas num aprisco no meio do deserto e ir ao encontro de uma que estava perdida sublinha a imensa preocupação de Deus por cada homem e cada mulher, por mais perdido que esteja. Isso tudo está em conformidade com o imensurável amor de Deus por todos os homens que necessitam do seu cuidado divino. O pôr simbolicamente ali, o pôr a ovelha sobre os ombros simboliza o cuidado e a solicitude de Deus que trata com amor e com cuidado de pai os filhos feridos e magoados. A alegria desmensurada do pastor significa a felicidade imensa de Deus, que sempre trata o homem ou se alegra quando o homem, a ovelha, reentra no caminho da felicidade eterna do seu reino. É instigante também pensarmos sobre o próprio Jesus, que trata em nossa reflexão como o interlocutor da reconciliação do excluído socialmente. Ao observarmos a genealogia de Jesus, é interessante nós observarmos também, não é? Porque nós vamos encontrar Jesus também como um tido reprovado
pela lei judaica, não é? Uma vez que eles se achavam os certinhos, nós vamos observar que Jesus, para eles, era um reprovado, não é? Se você for olhar para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, do 1 até o 17, também Lucas, do capítulo 3, do versículo 23 até o 28, você vai observar que há um problema de relação parental de Jesus, não é? A descendência, as gerações que trazem Jesus à tona, elas vão encontrar uma discrepância com o que o judeu considerava ser correto, né? Vejamos, queria mostrar para vocês algumas mulheres, por exemplo, Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias, que é Betseba, Maria, própria mãe de Jesus. Tudo o que nós falamos aqui até agora, seja citando Levi, citando essas mulheres, citando todos esses textos bíblicos, nos traz à tona algo muito importante que nos traz a reflexão. O que é? Como nós, como pessoa, nós agimos? Eu pergunto para você, quando você para o seu carro no trânsito e vem um pedinte, vem uma pessoa pedir uma moeda, como você o trata? É interessante você olhar lá nas Nações Unidas, nós encontramos pessoas fazendo malabarismo. E esses dias eu estive observando como as pessoas tratam com indiferença aqueles artistas que estão na rua, não é? E aqueles lavadores de para-brisa. E também quando você está andando pelas noites na cidade, você vê pessoas que às vezes estão de uma forma diferente, mas estão ganhando a vida, não é? Como você lida com isso? É bom você refletir a partir da palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui com você, não é? É porque essas mulheres que eu acabei de citar, por exemplo, elas eram, pela lei judaica, para o judeu, elas eram consideradas excluídas, mas, no entanto, elas foram a salvação para Israel, não é? E nós temos aqui a legitimidade do Messias através de uma família marcada pela presença de muitas pessoas que foram consideradas excluídas, não é? É o Messias que ultrapassa a lei do puro e do impuro. É aquele Messias que toca o impuro e torna puro. É o Messias dos excluídos. Lembra que tem um versículo bíblico que diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então a exclusão ela vem pelo pecado e não como eu sou, como eu estou, ou o que eu tenho, ou o que eu venho a ser. É interessante você que está ouvindo, você que está nos vendo hoje, analisar isso. Porque, de repente, você pode ser um oásis de Deus na vida de alguém. Por uma palavra, por um abraço, por um aconchego, às vezes por uma ajuda. Seja a mão de Deus na vida das pessoas. Quem sabe você pode ser mais feliz com isso e pode tornar pessoas mais felizes também. Todos temos sonhos. E a realização de um sonho deve ser comemorada em grande estilo. Seja qual for seu sonho, nós faremos dele um evento. Bia Eventos e Assessoria, organizando os melhores momentos da sua vida. Ensina a criança a andar no caminho do Senhor, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Escola Flavinha de Mel, onde seu filho é cuidado com carinho e amor. O programa de hoje fica por aqui. No próximo sábado, você vai conhecer algumas das mais modernas técnicas aplicadas na área da odontologia aqui em Bauru. E mais importante, como ter acesso a elas. Eu espero você.
It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA.